que esteja um caos, eu vou andar nos lugares altos. Vamos lá, tem alguém que acompanhou nossa reunião pela manhã? Vocês acompanharam? Ok. Hoje nós estamos falando sobre como águia. O texto diz, leia aqui comigo, 1, 2, 3 e... Mas não foi nenhum piado de águia aí. Vai, 1, 2, 3 e... Como águia. Nós vamos falar, você sabe que o sermão de Jesus sempre foi um sermão muito simples de entender. O Senhor sempre trouxe exemplos, figuras, para que nós entendêssemos como funciona o reino. Sempre existia um exemplo. O reino dos céus é semelhante a... Aí ele trazia uma parábola. Aqui nós compararemos o reino. Aí ele trazia um exemplo, para nos fazer entender como as coisas funcionam. Isaías fala da águia, e o Senhor nos compara com a águia. E quando nós ouvimos a esse respeito, é para a gente entender qual é o nosso perfil. É o que eu falo sempre, não adianta a gente entender, falar sobre poder. Como que a gente sabe que uma oração funciona? Fazendo. Como é que a gente sabe que o que está escrito na Bíblia é real e acontece? Colocando em prática o que diz a Bíblia. Como é que a gente sabe que nós temos autoridade sobre o mundo espiritual? Orando no mundo espiritual e repreendendo no mundo espiritual. Como é que a gente sabe que existe o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo? Buscando Ele. E se você tiver medo de colocar isso em prática, você nunca vai viver. Quem está comigo caminha há anos sabe que eu não tenho nenhum problema com absolutamente nada. E todas as vezes que eu falo sobre algo, eu vou mostrar sobre esse algo. Se eu falo do mundo espiritual, se eu falo sobre a atuação do mal, eu vou mostrar a você o mal. Se eu falo a você sobre o Espírito Santo, nós vamos ter as experiências e a manifestação do Espírito Santo. Eu nunca tive problema com isso, porque eu não tenho nenhum receio que não aconteça aquilo que está escrito na Bíblia. Não é possível não acontecer. Não é possível não acontecer. Agora, o que acontece com boa parte das pessoas? Nós temos medo de colocar em prática e não acontecer. Nós temos esse medo de não sermos honrados, de lançarmos um desafio e esse desafio não acontecer. Vocês aí no fundo estão me ouvindo, gente? Sim? Vocês sentam tão longe, não sei por que vocês sentam tão longe. Quero ver vocês olho no olho, quero ver vocês de perto. Vocês ficam longe demais. Saiba que o fogo começa aqui na frente, né? Vai queimando aqui, ó. Vai queimando. Agora eu não sei se ele consegue chegar até aí tão rápido. Pode ser que chegue aí já mais fraquinho. Quando tiver espaço, vem mais para frente. Está com medo de mim? Ou com medo do fogo no altar queimar? Né? Melhor sentar um pouco mais distante. Quando o Senhor nos compara com a águia, é para nos dar uma dimensão do perfil que nós temos, quem somos. Nós temos potencial. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: você tem potencial para voar muito alto. Mas muito. Muito alto. Vamos lá.
Isaías 40 diz assim: ele fortalece o cansado, dá vigor, grande vigor aos que estão sem forças. Olha que coisa linda. Não é nem para andar cansado, que ele fortalece e dá grande vigor aos que estão sem força. Diga comigo: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Esses meninos novos que estão tudo sentado ali no fundo ali, ó, eu queria que eles tudo perto aqui, porque nós íamos olhar para eles e falar assim: até o jovem cansa. O jovem hoje já é cansado, não é? O jovem hoje ele já é ou não é? Mano? Vocês aí no fundo, não? É assim? Olha lá, está dizendo que é assim. O jovem já é cansado hoje. E nós, os mais maduros na fé, estamos sempre sendo renovados. Espírito de Caleb. Eu tenho o espírito de Caleb, eu vou chegar aos 80 com o vigor dos 40. Quem vai nessa fé? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tudo animado, ó. Você viu o vigor? Olha lá. 58? Você vai chegar ao 100, né? Ô, meninos, ó, 58, ó. E ainda não mede esforço, que eu já ouvi falar que já veio em outra reunião hoje, já passou por aqui hoje. Por isso que está voando. Não é maravilhoso? Ai, não sei, ai, estou tão cansado. E os moços tropeçam e caem. Não é para vocês não, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Daqui a pouco eu ponho os meninos para fora daqui. Mas é assim, ó, senta tudo aqui, depois vai sentando lá para o fundo, vai sentando. Mas aqueles que esperam, diga comigo, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que coisa incrível. Isso é algo espiritual. A fé faz isso. Quando a gente vai lá para os 12 espias, no processo para entrar e tomar posse da terra prometida, de 12, 2, a Bíblia diz que teve um espírito diferente. 2, que é Josué e Caleb, e lembrando que Caleb é esse cara que chegou aos 80 com o vigor dos 40, 84 anos, 85 anos, com o vigor dos 40. Quando ele chega lá, ele diz: estou tão forte como antes, e dai-me a minha montanha. Isso é espírito, isso é renovação, isso é o que está escrito aqui. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você sabia que nós já falamos sobre isso aqui em uma outra ocasião? Os Estados Unidos escolheu a águia como símbolo da nação. Já viu isso? Aquela águia linda? Ela é conhecida pela força, agudeza de visão, quer dizer, visão aguda, habilidades de voo, coragem. Ela é rainha dos pássaros, representa liberdade, garra, valentia, independência, coragem e excelência. A águia é vista como um predador. Você é preso ou você é predador? 'Hã?
Presa é alvo de alguém. Que protege sua prole, defende seu território, simbolizando a defesa e valores e interesses dos americanos. Agora, o lindo é que tudo isso são também atributos dos cristãos. Isso tem que entrar. Eu estava falando hoje, eu estava lembrando, vocês já viram aquela imagem que tem no YouTube, de uma águia que ela vem, e ela dá um rasante, a coisa mais linda, e ela vai e ela pega um tubarão, um filhote de tubarão, e ela sai carregando ele. Já viu? Quem nunca viu essa imagem? Quem nunca viu? É linda essa imagem. É linda ela. Ela vem, ela tira aquele rasante assim, ela lá de cima ela já vê, né? E ela vai, mergulha, tira o filhote de tubarão e sai com aquela força dela carregando o filhote de tubarão. Estou te contando história não, tá? Hoje eu fiz uma declaração poderosa aqui. Quem trabalha com venda, por favor? O que é um tubarão no seu ramo? Sabe não? O que é um tubarão no seu ramo? Não é um peixe grande, não? Não é um cliente que faz a diferença, não? Aquele que arrebenta a boca do balão? Aquele que resolve? Vou declarar um tubarão para você essa semana. Quem crê num tubarão? Eu declaro em nome de Jesus que você, diga assim comigo, não tem como escapar de mim. Diga, eu sou águia. Não tem como fugir. Diga, eu vou agarrar o meu tubarão. Diga mais uma vez, não tem como ele fugir de mim. Sabe o que é? Aquele cliente potencial, aquele negócio que vai arrebentar a boca do balão. Crê nisso ou não? Toma posse então. Eu estava vendo hoje, eu falei sobre isso ontem. Você vê que nos últimos 5 anos, o crescimento da China foi em torno de 7%. Os Estados Unidos, 2%. Eu estava vendo o crescimento de alguns empresários da igreja, é muito maior do que uma nação como a China. Dentro da sua proporção. Dentro da sua realidade. Cresceram muito mais em percentual. E está tudo certo, tem que ser assim. Porque se a gente for olhar e falar para o que nós estamos vendo e entrar nesse curso, é o mesmo resultado. É o mesmo. Não, mas eu creio, aquele que Deus abençoou, a Bíblia diz, abençoado está. Diz assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. E significa que Deus não espera que a gente viva olhando para baixo. Sabe a oração do Pai Nosso que você aprendeu muito cedo? Venha o teu reino, seja feita como é no reino. É escasso? Você acha que tem crise no reino? Então como é? Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. E quando a gente fala de pão nosso, não é só escassez, não. É muito mais, porque o pão nosso... Você já parou para pensar? Outro dia eu estava conversando com um empresário daqui. Ele disse, sabe quando é a minha folha de pagamento, bispo? 1 milhão. E todo mês o pão nosso chega. Não é? Porque se não chegar, como é que ele paga? Como é que faz a folha do pagamento? E Deus provê. E não só provê, como vem de forma multiplicada. É aí que tem que entrar a nossa mentalidade. Agora, nós fomos chamados para viver de forma diferenciada. Nós falamos de alguns pássaros hoje. Porque tem pássaro, a águia voa alto, nas alturas.
Mas tem o iambu. Conhece o iambu? Quem conhece? Quem já foi da roça? Hã? Você matou muito? Tem um florestal aí, gente? Ele já entregou aqui. Hã? Ah, no estilingue? Não interessa, você matou. Tem um florestal aí que ele já confessou aqui. Hã? Ah, o velho homem. Então vamos lá. Iambu é uma espécie que voa baixo, próximo ao solo. Seu voo é curto e baixo, com batidas de asas baixas. Em relação à reprodução, os iambus constroem os ninhos no solo, entre a vegetação. Ele voa, mas voa baixo. Constrói no meio da vegetação, no meio do mato. Onde a águia constrói? No alto, nos penhascos, nos lugares altos, nas árvores mais altas, longe dos predadores. A águia voa cada vez mais alto, constrói seus ninhos em lugares elevados, seguros, geralmente grandes árvores e penhascos. Outra característica da águia, ela é, diga comigo, constante e estável. Quer dizer, eu não tenho aquilo, ora voa baixo, ora voa alto. Não, ela sempre voa alto. Também descobri sobre o pelicano. Qual que é o problema do pelicano? Realiza voos curtos, breves, baixos, diga assim, devido ao tamanho do papo. É muito papo. Então o papo pesa. Sabe o que significa isso? É aquele tipo de cristão que fala demais. E quando se fala demais, fala o que não deve. E quando fala o que não deve, o voo vai ser curto, vai ser baixo. É muito papo. O que acontece com isso? Quando fala demais, você murmura. Você dá legalidade com palavras. Palavras têm poder. A gente precipita com as palavras. Pelicano promete e não cumpre. Ele promete e não cumpre. Ele fala muito. Águia não. Mas nós não somos comparados ao pelicano. Nós somos comparados ao quê? Águia. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Outra característica da águia, diga comigo, enfrenta as tempestades, voando acima delas. O que significa isso? Nós voamos acima dos problemas. Nós subimos mais alto do que eles. Turbulência jamais abaixa os subjugados. Agora, tem o urubu também. Qual é o voo do urubu? Toda vez que você vê um urubu, como é que ele voa? Hã? E o pior é que ele só voa em cima de carniça. Só coisa morta. Qual é a diferença? Você vai ver uma águia atrás de carniça? Você não vai ver. Um crente que vive envolvido com problemas acaba assemelhando ao urubu, voando em círculos sobre alguma coisa morta, estragada, sem progresso, sem avanço, sem evolução, remoendo sentimentos do passado. Mas a gente está falando disso por falar, porque aqui só tem águia, não é? Sim ou não? Sim ou não?
não tem pelicano, iambu, muito menos urubu, né? Muito menos. O Senhor dá vigor, multiplica as forças daquele que se encontra cansado, sem força. Aí nós vamos lá para Josué. Cara, aos 80 e poucos anos, com o vigor dos 40, já entrando e conquistando a terra prometida e não pedindo facilidade. Dei-me a minha montanha, estou tão forte como antes. E se Deus é comigo, se Deus se agradar de mim, nós vamos entrar lá. Esse é o espírito que Deus espera de nós. Você não vai me escutar pregar sobre outra coisa. Eu não acredito em outra coisa. O que eu mais escuto é diagnósticos contrariados. É o que eu mais escuto. São diagnósticos contrariados, previsões contrariadas. Esse é o espírito que tem que estar em nós. E eu sou ciente, se você gosta de falar de problema, você não vai gostar dessa pregação, não. Se você tem um ar de murmurar, reclamar, falar da vida, murmurar, colocar a responsabilidade, você não gosta disso aqui. E está tudo certo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Você vê, os milagres de Jesus é assim, ó, sua fé te salvou, seja feito conforme a sua fé. Como você creu, assim acontecerá. Nosso problema não está fora não, nosso problema está dentro. Que resposta nós vamos dar? Qual é a resposta de fé? Como nós estávamos aqui na madrugada, orando, louvando, fazendo como Paulo, estava lá preso, não arrebentou, a luz não brilhou, não arrebentou, todas as portas foram abertas por conta do louvor, adoração, oração. É assim. É assim que acontece. Diz assim, ó, Abacuque 3, diga comigo, mesmo não florescer na figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, diga, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, diga, ainda assim, eu exultarei no Senhor, diga, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga, o Senhor, diga, o soberano, diga, é a minha força. Diga, ele faz os meus pés como dos servos. Diga, faz-me andar. Leia aí. Ainda que esteja um caos, eu vou andar nos lugares altos. Ainda que tudo pareça perdido. Isso é fé, gente. Isso é fé. Se a gente viver igual o urubu envolvido em carniça, é disso que a gente vai se alimentar. Por que nós precisamos de visão? A águia tem asas desproporcionais ao tamanho do corpo, porque ela faz voos altos e longos. As águias não ruflam as asas como beija-flor, sabe aquela batidinha ligeira? Ela abre as asas e planam, permitindo que o vento a leve. Diga comigo, Zacarias, diga comigo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu. Ó, Espírito, me guia, me leva, me conduz, me leva para onde o Senhor tem para mim, me conduz, Senhor. Eu só abro as minhas asas, me conduz, Senhor. Me conduz, me dirija. É assim. Isso aqui é um lugar mais misterioso do que a igreja? A igreja, as pessoas falam mal dela, que ela rouba, que o pastor engana, que faz um série de coisas. E a igreja não para de crescer. A igreja não tem dívida, não está com o nome sujo. Não paga atrasado. Não é um mistério? Sim ou não? Ela é crítica de todo mundo.
Inclusive você já criticou. Criticou ou não criticou? Criticou ou não criticou? Fala a verdade. Criticou? Criticou ou não criticou? Quem nunca falou assim, pastor é tudo ladrão? Quem nunca falou, levanta a mão, por favor. Aí, ó. Aí, tá explicado, o pai dela era pastor, ela não vai falar meu pai era ladrão. Mas quem nunca falou assim, eu nunca colocaria os meus pés numa igreja evangélica? Levanta a mão agora, por favor. Levanta bem alto, por favor, levanta bem alto. Mordeu a língua. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus que eu estava enganado, né? Graças a Deus, porque eu falava do que não conhecia. Está igual o Jó, né? Falava do que não entendia. Falei coisas que eu não entendia. Era poderosa demais para mim. Mas a vida do cristão é como a igreja. A igreja, as pessoas criticam, as pessoas perseguem. Você vê que às vezes se você tiver em dificuldade, ninguém vai falar com você. Mas se você falar assim, comecei na igreja, alguém vai aparecer para falar assim, deixa de ser tonto. O que você está indo fazer lá? Para que você vai lá? É igual eu contei uma vez, um rapaz estava entrando aí e falou assim, você vai entrar aí? Estava no fundo do poço. Ele falou, você vai entrar aí? Ele falou, vou. Ele falou, não entra não. Eles vão tirar tudo que você tem. Ele falou, então pode ficar tranquilo, que eu já perdi tudo. Eu não tenho mais nada para perder, então é aqui mesmo que eu vou entrar. Que o que eu tinha para perder já foi, só falta tirar minha vida. E era o desespero que estava. A águia possui 3 fóveas que permitem ela enxergar simultaneamente o que está à frente, acima, abaixo dela. A sua visão é tridimensional. Sabe o que significa isso? Visão de cristão é tridimensional. Ele enxerga o que está diante dele, ele enxerga o que está acima dele e ele enxerga o que está abaixo. Ele conhece o mundo físico, o mundo espiritual. Ele sabe discernir, opa, aqui já não é natural, aqui já é espiritual. Opa, aqui já não é mais esforço humano, aqui agora é espiritual. E nós precisamos buscar isso. Porque se você tiver a única visão que você tem, a visão humana, ela é limitada. Não, Senhor, me dê visão. Me dê visão, eu quero enxergar, eu quero essa visão de águia. Porque a águia, você já viu que a águia, ela enxerga o que está acima, o que está abaixo. Ela pode enxergar um rato no meio do canavial a 3 km de distância. Lá. Ela vê o alvo dela. E o interessante é que eu falei da águia, desse vídeo que existe aí no YouTube, dela tirando um tubarão, né? Você parou para pensar quanta força ela precisou nas asas e nas garras para segurar aquilo e arrancar e sair carregando aquilo? Se te faltar força, você vai até a sua presa, só que você não tem força para sustentar. Não tem força para carregar. Renova as minhas forças, Senhor. Renova as minhas forças. Amplia a minha visão. Inclusive, quando eu falo de visão, é a gente saber dar a resposta certa a cada situação. Espera aí, agora é a hora de buscar de forma diferente. Agora é a hora de buscar no mundo espiritual. Agora é a hora de me fortalecer, que eu preciso de renovo. De vez em quando você não sente um cansaço que você sabe que não é físico? Sim ou não? Tirando os que vivem cansado. Inclusive, vou dar a receitinha que eu dei hoje pela manhã, acho que todo mundo tem que fazer, tá? Toma remedinho de verve uma vez por ano? Sim ou não? Sim ou não?
Todo mundo tem que tomar um remedinho de verme uma vez por ano, pelo menos. Que às vezes esse excesso de cansaço e sono que você sente, você está achando que é simplesmente... E tem o mundo espiritual, mas outros também... Está com anaconda aí. Uma sucuri. Todo ano. Tem que tomar. Preventivamente. Tem o seu Mário aqui que todo ano ele descarrega aqui em todo mundo. Ele chega aqui e fala, ó, trouxe o remedinho de verme todo mundo. Esse ano ele trouxe, tem que tomar um a cada 15 dias, né? Eu já mando 2 de uma vez. Não vou ter sombra de dúvida que vai morrer. Tem que ser intenso, gente. Tudo é intenso, comigo tudo é intenso. Mas do que o senhor está falando? Estou falando de visão tridimensional. Se você enxergar só de forma natural, você só vai ver problema, porque o mundo só vai te mostrar problema. A fé que nos mostra a promessa. A fé que nos enxerga, nos leva a enxergar além do que os meus olhos estão vendo. Entende? Quando Deus chamou Abraão, você não está entendendo não, vou te dar um entendimento agora. Quando Deus chamou Abraão, ele não chamou um senhor que tinha, quando ele chamou, ele tinha 75 anos, não foi? Sim ou não? E ele fez uma promessa para esse senhor. Qual era o maior desejo desse senhor? Qual era o maior desejo desse senhor? Ter um, e Deus enxergou dentro dele o quê? Uma nação. Ele queria um filho, Deus já enxergou dentro dele uma nação. Olha como isso é forte. Você que estava comigo na live hoje, nós falamos sobre isso. E quando Deus te faz uma promessa, ela parece grande demais para você naquele momento, e está tudo certo. Ela é grande demais para nós. Está tudo certo isso. Imagina, o cara não tem um filho, Deus vem e diz, você será pai de multidões. Tem nação dentro de você. Tem uma nação dentro de você. Deus, quando chamou Gideão, ele estava escondido, o Senhor chama ele de guerreiro valente. Você vê, olha como é que Deus nos enxerga. Deus nos enxerga já com potencial, Deus nos enxerga já no futuro. Deus já enxerga o rei, Deus já enxerga pai de multidões. Deus enxerga naquele que está escondendo já um guerreiro valente. Já parou para pensar como Deus te vê? Como Deus te vê, Deus não te vê como você se vê. Engraçado que hoje pela manhã eu disse assim, quando Deus chamou Abraão, e chamou, teve um chamado, Deus não deu, me dê provas, Senhor, me dê provas que o que o Senhor está me prometendo vai acontecer. Eu não deu nada para ele, simplesmente Deus falou, sai daqui e segue na direção que eu vou te dar, vai para o lugar que eu te mostrarei e eu farei de você grande, eu vou te abençoar, exaltarei o seu nome, tu serás uma bênção. Ele não pediu um mapa não, cadê o mapa? Ele só confiou. Eu vou começar a minha caminhada e Deus vai mostrar o caminho, eu vou começar a dar os meus passos de fé e Deus vai me guiar para onde Ele está me levando. O problema é que a gente quer prova, o problema é que a gente quer o mapa, quer o GPS, me dê aí, me mostra a localização. Não, obedece primeiro e eu vou te colocar lá. Sai primeiro e eu vou te colocar lá. Me prova. Ele não vai te provar. Ele não precisa provar. Precisa da sua confiança. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. Por sua ordem. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza.
de lá sai em busca de alimento. De longe, os seus olhos o veem, ó, de longe, como eu disse aqui, a quilômetros. Seus filhotes bebem o sangue, e onde há mortos, ali ela está. Diga comigo, as águias foram feitas, aliás, elas não foram feitas para serem criadas em cativeiro. Diga, sua vocação é liberdade. O que isso tem a ver conosco? Lê ali, por favor. 1, 2, 3 e... Somos livres. Ela é livre. Ela não foi criada para estar em cativeiro. Nem o cristão. Ah, mas eu não estou em cativeiro. O medo é um cativeiro. O passado é outro cativeiro. Traumas são outros cativeiros. Cada um tem o seu. Estou preso a uma situação. Não, eu sou livre, vou chamar para ser livre. Salmo 103:5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude, diga comigo, se renova como a águia. A renovação nos transforma em pessoas poderosas. Por isso nós precisamos de contínua renovação. E o que significa isso? Livrar-nos de hábitos que atrasam a nossa vida, como indisciplina, rituais, mentalidade que não nos eleva ou não leva a lugar nenhum. São mudanças que nos rejuvenescem. São essas mudanças que nos deixam mais fortes, mais robustos na fé. Está entendendo, não? Gente, vocês acham que pessoas como nós, que, como eu disse outro dia, nós só damos para vocês. Estamos aqui só jorrando. Que hora que a gente busca? Que momento que a gente busca? Que nós precisamos também. Que só dá, vai baixando. Porque nós temos que buscar para nós, buscar para vocês. E transferir um espírito sobre a vida de vocês, transferir uma unção sobre vocês. Já parou para pensar sobre isso? Ser atacado numa medida, nós somos atacados medida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Sabia ou não? Hã? Ser atacado numa medida, nós somos atacados em outra medida. Nós temos que lidar com os nossos demônios e com os seus. Dá para você cuidar dos seus aí, amarra bem os seus? Mas é isso que acontece. A gente recebe numa medida, parece que é uma multiplicação. Quanto mais dá, mais nós temos para dar. As forças se renovam. Você viu que às vezes é difícil para vocês? Às vezes é difícil para vocês acompanhar. Você está sentadinho aqui, eu estou em pé, já comecei às 6 da manhã, já fiz um culto pela manhã, já fiz reuniões com pastores, atendimento, estou aqui, depois eu tenho atendimento na sequência. Hoje eu divido com os meninos, mas eu estava aqui de segunda a segunda. Hoje eu divido com eles. Mas eu estava aqui de segunda a segunda. Sexta-feira nós estávamos na madrugada. Domingo nós estávamos aqui já cedo. Hoje, 5 horas da manhã, eu já estava de pé. Não cansa, bicho? Não, renovação de forças. Sabe o que é gostoso? É que é aquela frase que a gente diz para vocês. Diga comigo, cansado, mas não frustrado. É assim. Tem que estar cansado, mas não frustrado. Porque o que te cansa de verdade é a frustração. Primeira coisa que o Senhor fez com Abraão, quando chamou ele, foi tirar ele da zona de conforto. Sai de onde você está para o lugar que eu vou te mostrarei. Você não vai ficar aqui, não. Vai, sai da zona de conforto e vamos embora. Não é para onde, Senhor?
vai que eu vou te mostrar. É assim que acontece conosco. A gente não sabe como é que vai ser. É na nossa caminhada. É nos nossos testes. De vez em quando chega uma tempestade, o que a gente faz? Opa, Senhor, me leva acima dela. Vou passar por cima dela. A tempestade vai estar abaixo de mim. A gente precisa dessa visão, onde é como a águia, né? Você já parou para pensar quantas aves estão voando e não vê a presa e ela enxerga de uma distância muito maior? Estou te contando historinha não, estou te dando repertório de oração. Garrinha fraca, você não vai segurar a bênção. Sem asas realmente renovadas, fortes, você não vai fazer voos altos. Os que esperam no Senhor, em quem você está esperando? Governo, você já sabe que não vai fazer nada por você. Seu pai e sua mãe, é esse vídeo aí? Pode colocar. Olha lá. Ah, já pegou. Olha lá. Olha lá. Com o tubarão já na garra. Está dando para vocês verem? Aonde vocês viram? Ali? Coloca aqui na tela, aqui no telão. Pelo menos volta aí. Vamos lá. Ó. Que show, hein? Diga, eu sou águia. Diga, não tem como escapar de mim. Show. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Isso é lindo, né? Porque a águia ensina sobre liderança e ela ensina os seus filhotes a voar de que forma? De que forma? Hã? Então, porque o ninho é muito confortável, né? O ninho é confortável. Se você nunca assistiu o documentário sobre isso, vai ver. A horas ela empurra, literalmente empurra do ninho e vai pairando para ver se ela perceber que ele, ó, como diz o salmo aqui, ó, se ela perceber que ele não vai conseguir voar, então ela entra debaixo e socorre. Não é lindo isso? Porque do que vale ser uma águia se você não pode voar alto? Qual a beleza de ser uma águia? Qual é a beleza de ser uma águia? Voar alto. Agora a gente tem que ter cuidado com aquela história. Já ouviu aquela história da águia que foi criada como galinha? Já ouviu? Ou nunca ouviu? Ela foi criada como galinha, no meio de galinha. Cisca como galinha. Anda como galinha. É meio nojento como galinha. Não vou simular aqui não, porque eu já simulei isso. Galinha faz assim, ó. O que a galinha faz? Ela vai correr lá. Nós não somos galinha. Nós não temos visão de galinha. Como é que é a visão de galinha? Para baixo e ainda de um só, né? Ainda precisa dar uma entortada para olhar com o olho ainda. Não é? Você não é galinha. Pode ter sido criado como galinha, no meio de galinha, mas não é galinha. É águia. Preciso colocar isso dentro de você. Muitos de nós fomos criados no meio de galinha. Ensinados costumes de galinha. Para viver em puleiro. Ciscar.
Mas nós não somos galinha, nós somos águia. Vamos orar? A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda é o caminho. Diga comigo, que brilha cada vez mais. Brilha como? Olha que palavra, presta atenção no detalhe da palavra. Brilha cada vez, então tem um brilho crescente. Cada vez mais até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é densas trevas. Nem sequer sabe em que tropeçaram ou tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o quê? Vírgula. E agora? Guarde ele. Não deixe entrar coisa errada nele, não. Não permita entrar coisa errada. Proteja seu coração. Porque entrou algo errado, é difícil sair. Preste atenção nesse conselho, somente daqui para baixo. Isso aqui é 100% atual. Muitas vezes, eu vou te dizer, e preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos problemas que você acha que é um problema, não é um problema. É um problema de coração. E eu vou falar em pé, para quem está cochilando, não perder o que eu tenho para falar. Fique em pé, por favor. Vamos lá. Diga acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende o quê? Por isso que eu preciso policiar o meu coração o tempo todo. Se você nunca aprendeu sobre isso, eu vou dizer assim, ó, como é que funcionam as coisas? Como é que funciona? Deixa eu te ensinar uma coisa que é riquíssima. Por que a Bíblia diz guarde o seu coração, proteja o seu coração? Porque os seus olhos, os seus ouvidos, eles são porta de entrada. Quando você tem uma imagem, quando você ouve algo, isso ainda está aqui, ó, nesse campo da mente. Tem que ser bloqueado aqui. Porque aquilo que você viu e aquilo que você ouviu, se você não bloquear aqui, vai descer para o coração. E quando desce para o coração, a Bíblia diz que você não precisa ter cometido nada. Desceu para o coração, o pecado está consumado. O erro está consumado. Só de descer para o coração. Já foi concebido no seu coração. O livro de Tiago fala isso. Depois você pode ler o livro de Tiago. Se não me engano, Tiago 1, a partir ali do... Se não me falha, a partir do 15, por aí. Então, nós precisamos guardar o nosso coração e mais, alimentar o nosso coração da palavra. A palavra é a fonte de alimento para o homem interior. Você almoçou hoje, você jantou hoje, você se alimentou a sua carne, mas a única fonte de alimento para o espírito é a palavra. O resto... Entendeu? É a única fonte de alimento para o espírito. Por isso que quanto mais você alimenta o seu espírito, mais robusto é. A gente fica corajoso, a gente fica peitudo, a gente não tem medo, porque o espírito está a pleno vigor. A pleno. Gente, tem alguma coisa mais poderosa do que o Criador dos céus e da terra? Sim ou não? Sim ou não? Então a gente vai temer o quê?
Hã? O que nós vamos temer? Ah, bispo, me ameaçaram. Me ameaçaram? Quem me ameaçou? Ah, me praguejaram. Quem me praguejou? Eu lembro de uma pessoa que um dia ele falou assim, a nosso respeito. A nosso respeito. Ele falou que eles definem, que eles sequem. Para que ele fez isso? A partir daquele dia ele começou a definhar e secar. A família dele entrou em contato conosco, pediu para que nós fôssemos orar por eles. Não adiantou o bispo ir, ninguém ir. Ele secou e morreu seco. Porque ele liberou uma palavra que ele nunca poderia ter liberado sobre um ungido do Senhor. Quem estava comigo na live, está lá a promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não tem que ter medo de nada. Afaste a sua boca das palavras perversas. O que é? Guarde o coração. Afaste a boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olha que conselho. Lê você. Meu Deus, aonde está escrito isso? Livro da sabedoria, provérbios. Olhe sempre para frente. O que passou, passou. Não olhe para trás. Peça visão de águia. Olhe para frente, para cima, para baixo. Tridimensional, visão ampla, macro. Olhe para frente, sempre para frente. Bispo, já fiz tanta besteira na vida, já eu também, todos nós. Olhe para frente, sempre para frente. Esse é o conselho. 26. Veja por onde anda. Vigie com isso também. Agora olhe para frente, mas veja por onde anda. Diga comigo, e os seus passos serão o quê? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-no na retidão, do caminho reto. E afaste os seus pés da maldade. Assim é a vida do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando e brilhando. Está cansado? Peça renovação. Renova as minhas forças, Senhor. As pluminhas já envelheceu? Renova as minhas plumas. As garrinhas perdeu força? Renova as minhas garras. Renova o meu bico. Me renova, Senhor. Essa é a coisa mais linda, você passa por um processo de renovação constante. Deus renova o seu vigor, Deus renova as suas energias, Deus renova os seus sonhos, você está se renovando o tempo todo, passando por renovação. É por isso que a gente entende a história de Caleb. Chega aos 80 e tanto com vigor dos 40. Isso não é ficção, não. Quantas pessoas que eu conheço que eu tive gente na igreja que aos 20 e pouco, 30 e pouco já estava com o espírito de velho. Quantas pessoas, quando uma pessoa perde a esperança, ela envelheceu. Ela não tem sonho mais. E está tudo certo. Aí vem a Bíblia e mostra para nós esse cara chamado Abraão, 75, sem perspectiva, idade avançada, e Deus faz uma promessa absurda a esse cara. Acreditar no quê? Idade avançada, não tenho terra, não tenho filho, não tenho nada. Acreditar o quê? A promessa era maior do que ele poderia acreditar, mas ele acreditou.
Ele acreditou. E foi justamente por isso que ele viveu, ele ousou. Na mensagem diz, ele ousou acreditar. Ele ousou, diga comigo, ele ousou acreditar. Ele não olhou e disse aquela palavra incrédula assim, dizendo assim, sem chance, como é que isso vai acontecer? O texto diz, ele ousou acreditar. E é isso que acontece com quem ousa acreditar. Gente, se alguém acredita em coisas que nós não acreditamos, ele vai viver. A Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Nós ousamos, tem coisas que nós nem sabemos como Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se forma uma criança no ventre da mulher, como se formam os ossos, você não sabe as obras do Senhor que faz todas as coisas. Você sabe como se formam os ossos no ventre da mulher? Sabe sim ou não? Não, mas se forma, não se forma? E nem porque você não sabe como é o processo, você deixa de crer. Não é assim? Você olha, você fala, está grávida. Ou quem está grávida sabe, estou grávida. Mas eu não sei como é que é o processo. Estou falando como é que é o processo, como é que é esse processo de formação, como é que vai formando e vai virando, né, um ser humano lá dentro, ossos fortes vão sendo formados lá dentro. Assim a gente não sabe as obras do Senhor que faz todas as coisas. Envelheça não, busque renovação. E eu não estou falando para quem está com 50, não, 60, 70. Tem muito de 20 aí envelhecidinho. Internamente já está velhinho. Sem sonhos, sem motivação. Azedo, amargo. Não, Senhor, renova as minhas forças. Renova o meu vigor. Me ajuda a voar alto, Senhor. Me ajuda, estou voando baixo. Já estou aceitando fazer o meu ninho na vegetação. Não, não sou iambu, não. Não sou pelicano também. Já fui. Não, Senhor, eu sou águia. Quero voar alto. Renova os meus sonhos. Senhor, renova a minha visão. Renova a minha visão, porque eu quero visão tridimensional. Quero ter visão terrena, visão espiritual, saber o que está acontecendo acima, no meu nível e abaixo. Me dê discernimento, Senhor. Me dê discernimento. Fala com Deus e pede a Deus para renovar suas forças. Peça a Deus. Não aceite não crescer, não aceite não voar alto. Coloque dentro de você que você vai evoluir todos os dias, que você vai crescer um pouco mais todos os dias. Coloque dentro de você. Eu quero a renovação, Senhor. Renova as minhas forças. Renova a unção sobre mim. Renova a minha visão, Senhor. Renova a minha capacidade. Renova a minha capacidade para voar muito alto. Talvez você acha. Vou falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje pela manhã. Talvez você ache que o seu voo mais alto você fez ele lá atrás. Você está equivocado. Os voos mais altos você vai fazer a partir de agora. Coloca isso no teu espírito. Os voos mais altos você não fez eles ainda. Você não fez eles, mas você vai fazer. Em Deus, você vai fazer os voos mais altos da sua vida. Você vai morar nos lugares altos. Você vai fazer coisas que a águia faz. Então peça a Deus. Ore a Deus. E diga a Deus, renova a minha visão. Deus, renova os meus sonhos. Deus, renova. Eu preciso de um renovo nas minhas asas. Eu estou voando baixo, voo curto, voo rasteiro.
E eu não quero esses voos. Deus, me ajuda a renovar as minhas garras. Eu quero força para pegar a minha presa, o meu tubarão, e sustentá-lo. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Peça a Ele, Ele vai dar forças a você, força que você não tem. Ele vai renovar a sua visão, Ele vai renovar a sua capacidade para voar nos lugares altos. Quanto você quer isso? Quanto você quer isso? Usa a sua fé e diga: Deus, eu preciso de renovo. Deus, eu preciso de renovo. Deus, eu preciso de visão. A minha visão está curta. Eu não consigo enxergar muito além, Senhor. E Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te ajudar a enxergar muito além do que você tem enxergado. Deus vai te dar capacidade para você voar mais alto do que você jamais voou. Aleluia. Diga a Ele: renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova do teu povo, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Renova as forças. Renova as energias. Dê capacidade para ir além. Que ela possa voar mais alto do que jamais voou, Senhor. Muitos parecem, meu Deus, que os voos mais altos ficou no passado. Não ficou no passado. Não ficou no passado. É a partir de agora que ela vai voar alto. Nós confiamos no Senhor. Nós fazemos como Abraão. Nós não estamos pedindo um mapa, meu Pai. Não, nós não estamos pedindo, meu Deus, totalmente tudo definido, meu Deus. Não, nós queremos o Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta essa pessoa. Unja os olhos. Unja, meu Deus. Unja a mente. Unja o coração. Unja, meu Deus. Que ela possa, meu Pai, passar por esse processo de renovação para viver, meu Pai, essa glória. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está esperando nele? Ele vai renovar suas forças. Ele vai renovar os seus sonhos. Ele vai renovar a sua capacidade para voar alto. Ele vai renovar a sua capacidade, as suas garras para poder segurar a presa, a bênção que é tua e não abrir mão dela. Ele vai te renovar. O Espírito Santo. Lembre-se que Deus disse: é pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito que vai te levar. A Bíblia diz que muitas vezes havia homens que o Espírito os tomavam e os levavam a lugares que eles não poderiam chegar de outra forma, senão levados, conduzidos pelo Espírito. Peça ao Espírito Santo: me conduz, me leva aonde eu jamais poderia ir na força do meu braço, me leva aonde eu jamais poderia chegar na capacidade humana. Eu quero visão tridimensional, Senhor. Eu quero visão tridimensional. Eu quero enxergar além do que os meus olhos estão vendo. Eu quero enxergar além. Eu quero enxergar o futuro. Eu quero enxergar para onde o Senhor está me levando. Eu quero enxergar, meu Deus. Vai, Espírito Santo. Dê essa visão, Espírito Santo. Dê essa visão, Espírito Santo. Dê a visão, Espírito Santo. Dê essa visão. Vai, confia nele. Confia nele. Me dê habilidades novas. Me dê estratégias novas. Me dê a capacidade para crescer, para avançar. Me dê a capacidade para ir além, Senhor.
transborda o teu amor que nos envolve. Essa oração é sua. Essa oração é sua, peça a Ele. A ti me achegar. Essa oração é sua, peça a Ele. Pra encontrar teu amor Vem, Espírito Santo. que nos envolve. Vem, Espírito Santo. Nós queremos mais, Senhor. Neste lugar, Abençoa a tua igreja. Abençoa cada pessoa que aqui está. Amplia a visão dela, Senhor. Amplia a capacidade para ir muito além. Que ela comece a voar alto a partir de agora, Senhor. Aleluia. amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem sobre ela. Vem sobre ela. Vem. Faça o teu querer, inunda a terra. Faz a oração de verdade. Queremos Faz a oração de propósito. Faz a oração com propósito. E diga: Deus, eu creio nessa renovação. Eu creio na renovação dos meus sonhos. Eu creio na renovação da minha capacidade para voar mais alto que jamais voei. Eu creio na capacidade que o Senhor me dá. Eu creio, meu Deus, nesta unção que amplia a minha visão. Eu creio, Senhor. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Tem as suas forças renovadas. Tem a sua visão renovada. Que as suas asas sejam fortalecidas. Você que estava cansado. Você que se sentia cansado. Receba essa unção que renova as suas forças. É uma renovação que vem do sobrenatural, que vem do alto, que te levanta e te faz ir além, muito além. Receba ela. Vem, Senhor. Que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, grandioso Ele é. Que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és na tempestade. Como perder? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os reinos em vão, teu trono acima, acima está, teu nome imutável, como um trovão, Impetuoso, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso, poderoso és, grandioso, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso
céus. Aleluia. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, grandioso, poderoso, Rei dos Reis. Não abra os seus olhos. Que o Espírito Santo unja os seus olhos. Que Ele renove a sua visão. Que você enxergue não o que está diante dos seus olhos, mas que você consiga enxergar além. O que está muito além do que você possa enxergar, do que você enxerga hoje. Que você receba a visão tridimensional, que vê o que está diante de você, mas o que está acima e o que está abaixo. Que Deus renove as suas forças, que você receba uma renovação de energia, uma renovação de forças, de coragem, de ânimo. Que Ele renove as suas garras, que você tenha a capacidade de segurar e não abrir mão daquilo que é seu. Vou repetir: segura e não abra mão daquilo que é seu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e profetizo sobre a tua vida. Quantas pessoas já chegaram a esse lugar em um momento tão difícil nas suas vidas, que parecia que nunca mais ia voar, que os maiores voos tinham ficado no passado. A verdade é que começaram a voar muito alto a partir daquele momento. Não deixe o diabo colocar no seu coração que os maiores voos você já fez, e se contente agora em voos rasteiros, baixo. Não, você vai fazer os maiores voos a partir de agora. Deus vai te levantar. Deus vai te dar habilidades, estratégia. Deus vai te dar as conexões certas. Ele vai te abrir portas. Ele vai te dar ideias e a capacidade de executar. Sabe o que é lindo da águia? Ela não só enxerga, ela tem a capacidade de ir lá e agarrar a sua presa, pegar aquilo que é seu. Não é só visão. Ela constrói os seus ninhos nos lugares mais altos. Isso é capacidade. Você leu aqui comigo. Deus dá essa capacidade a ela. Tenha suas forças renovadas, seu ânimo, sua coragem, sua visão. Deus te dê habilidades. Que Deus te dê graça, unção e favor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo a tua semana e declaro uma semana poderosa. E se você crer, não tenha medo. Vai no teu tubarão. Vai no teu tubarão, sem medo. Não tem como ele escapar de você. Não tem. Deus vai te dar graça. Eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus uma semana de bênçãos, uma semana incrível, e que os seus dias sejam poderosos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.